Bom dia, seja muito bem-vinda ao episódio 39 do programa Café com Estilo. Neste programa, ensino mulheres a valorizar sua imagem com segurança e elegância. Eu sou Geise Oliveira, consultora de imagem e estilo. E o tema do nosso episódio de hoje vai ser guia de estilo que alonga e afina. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de um tema muito pedido. Como escolher looks que alongam a silhueta e afinam visualmente. Principalmente para quem é baixinha ou está acima do peso. Isso mesmo. Esse papo é para você que quer se sentir mais confiante no espelho, explorando truques de estilo que valorizam o seu corpo, sua beleza e sua presença. Isso mesmo. Vamos tomar um pouquinho d'água aqui para hidratar, não é mesmo? E se você estiver gostando desse conteúdo, já dá um toque no coraçãozinho aqui ao lado e me siga para mais orientações que transformarão seu estilo. E manda um aviãozinho para as amigas, para elas também participarem aqui conosco, porque eu vou dar muita dica valiosa aqui, tá? Gente, o guia de estilo que alonga e afina, ele trata de estratégias visuais que usamos na consultoria de imagem para criar uma ilusão de verticalidade e leveza. Nada tem a ver com esconder o corpo, e sim com destacar o que temos de mais bonito e equilibrar as proporções e comunicar com segurança também o nosso vestir. E se você tiver alguma dúvida sobre o que nós vamos falar, se tiver alguma dúvida sobre o que nós vamos falar aqui hoje, pode colocar no chat que eu respondo todas as dúvidas antes de encerrar a live, tá? E para alinharmos, o nosso bate-papo de hoje não é sobre emagrecer, não é sobre mudar seu corpo, não é sobre seguir regras rígidas de moda, nada tem a ver com isso. E também não é sobre caber num padrão não, tá? É sobre fazer escolhas conscientes que comunicam o que você deseja transmitir. Tudo isso de forma intencional, prática e com muita autoestima, isso mesmo. Saber o que te alonga e afina é útil porque te dá autonomia. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Você não vai mais depender do que dizem por aí. Você vai saber o que funciona pra você com base na sua proporção, na sua estatura e no seu estilo pessoal. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Bom. E eu trouxe bastante inspirações pra vocês hoje aqui. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Vai ser bem transformador, tá? É libertador poder usar a moda ao nosso favor sem medo de errar, tá? Vocês me mandam muitas mensagens aqui pelo direct ou pelas caixinhas, falando eu sou baixinha, nada fica bom em mim. Bom dia, vamos chegando. Adoro saber de onde vocês falam também. Pode me colocar a cidade, o estado aqui, se tiver dúvidas. Eu respondo tudinho aqui, pode colocar também, tá? Então eu escuto muito assim, eu sou baixinha, nada fica bom em mim. Nada mesmo? Será? Ou talvez você não tenha encontrado os cortes e proporções ideais para o seu corpo. Gente, acredite, a peça certa muda tudo. Já vi também, assim, bastante. Sou plus size, não dá para me sentir leve com roupa nenhuma. E aí eu fico pensando, mas dá sim, dá. Tecidos certos, caimentos e truques de alongamento podem transformar completamente a forma como você se vê no espelho. É muito legal tudo isso. E como os outros te veem também, tá? Também já escutei bastante aqui me falarem que look monocromático é sem graça. Entendo que aqui entra também gosto, estilo, mas não concordo, hein? Monocromia não é tédio. Você pode usar texturas, brilhos, sobreposições e acessórios para deixar o look rico e elegante. Isso mesmo. Aqui nós vamos trabalhar a criatividade, hein? E outra coisa que eu também escuto com muita frequência aqui nas redes sociais é não consigo usar salto. E vocês acreditam que nem eu consigo também? Então, assim, já cheguei a trabalhar o dia todo de salto agulha, acredita? Hoje, só de ver esse tipo de salto já me doem as pernas. Me dá até desespero tudo isso. E dúvidas, podem deixar aqui no chat. Outra coisa bem interessante também.
Gente, e com relação ao salto, tá tudo bem, tá? Ninguém é obrigado a usar salto, graças a Deus. Existem sapatos baixos que alongam, sapatilhas de bico fino, tênis nude, sandálias que mostram o peito do pé. Conforto e estilo precisam e devem andar juntos. Olha tudo aqui, que outra coisa assim que me falam muito também. Acho que roupa certa pra mim é só roupa preta. Será mesmo? Será que é só roupa preta? O look pretinho, ele é ótimo, não é mesmo? Mas existe outras formas de afinar visualmente sem depender dele. E cores também comunicam mais alegria, comunicam segurança, autenticidade e muito cuidado com o preto. Ele por si só não faz verão, isso mesmo. Se o tecido, o corte, o caimento da roupa não ajudar junto do preto, não teremos resultado de estreitamento visual. Coitado do preto sozinho, não vai resolver a nossa vida. Bom dia, bom dia. Ai, adoro a companhia de vocês aqui. Ó, tem alguns erros muito comuns que precisamos ter consciência disso e evitar, que é usar peças largas demais, isso mesmo. Tudo que deixa as peças largas demais, muitas das vezes a gente usa essas peças, porque eu não quero que desenhe meu corpo, porque eu não quero que mostre, às vezes eu tô um pouco mais acima do peso. Isso, ao invés de ajudar, só pode deixar parecer com que você seja maior do que realmente é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, além de parecer maior, se eu usar uma peça extremamente larga, isso pode causar achatamento também, viu? E a gente achando que isso vai ajudar, isso pode... achando que vai ajudar, que vai disfarçar, isso pode acabar prejudicando a gente. Usar roupa muito apertada, achando que modela. Muito cuidado aqui também, porque a roupa muito justinha... eu não vou usar roupa larga que eu já tô acima do peso, ou eu quero disfarçar alguma coisa, aí eu uso uma roupa mais justa. E assim, se for muito justa, muito apertada essa roupa, ela vai acabar evidenciando o que você não quer dar atenção. Então, cuidado. E aqui eu falo, a roupa que mais nos valoriza é a roupa do nosso tamanho. Isso mesmo. Nem mais e nem menos. Tem que ser o seu tamanho. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tinha uma dificuldade. Porque graças a Deus isso ficou no passado. Eu tenho o estilo casual muito presente, né? No meu dia a dia. E então o estilo casual ele busca muito conforto. E vocês acreditam que até quando eu comprava roupas, que eu ia na loja, porque eu compro muita roupa pela internet. Então que eu ia na loja comprar, eu ainda conseguia sair com uma roupa com um tamanho maior que o meu. Isso mesmo. Então assim, sempre preocupada daquilo ficar apertado, ou vai marcar demais, comprava além do meu tamanho. E aí chegava em casa aquela situação ruim, né? Porque ao invés de me ajudar, ficava parecendo que eu tava usando uma roupa emprestada. Então, parecia que a maior parte das minhas roupas pareciam todas emprestadas. Porque depois que você usa, que você senta, que você movimenta um pouco, algumas roupas, dependendo do tecido, da composição desse tecido, elas acabam até laceando, entendeu? Então, ao invés de me ajudar, acabava atrapalhando. Gente, outra coisa que eu vou... quando a gente pensa em trazer mais alongamento, escolher saia midi muito comprida. Isso daí pode acabar prejudicando a gente. E ao invés de trazer alongamento, traz encurtamento visual, tá? E outra coisa, ignorar o tipo de decote e usar gola alta ou fechada. Olha, eu vim até com uma gola V aqui pra vocês hoje. O quanto isso favorece a nossa silhueta, a nossa imagem. A gola V, ela é sensacional. Ela traz um alongamento visual. Eu vou falar um pouquinho mais disso pra vocês lá na frente. Mas eu vou deixar de usar. Geis, não gosto de gola V. Eu vou deixar de usar as golas que eu uso? Não. E eu vou dar pra tudo que eu gosto de usar e que não me favorece tanto. A gente sempre tem um detalhezinho, alguma coisinha que faz... e consegue mitigar o que aquilo pode estar prejudicando na nossa imagem, tá bom? Outra coisa também é escolher sapatos com tiras grossas no tornozelo que cortam a silhueta, isso mesmo. Eu tenho um sapato, eu acho que eu ainda tenho esse sapato, é um salto alto maravilhoso, ele tem uma tira assim, bem no tornozelo. Gente, aquele sapato eu acho ele lindo, eu me sinto maravilhosa com ele. Mas tem uma coisa aí.
ele é bem da cor da minha pele. Ele é um nude. Ah, Geise, isso daí pode causar estreitamento. Assim, eu não fico tão preocupada com o estreitamento hoje, mas me preocupa muito essa questão de afinar mais a silhueta, né? Mas mesmo ele tem uma fita grossa, mas eu comprei ele bem, eu tive sem saber, eu acertei na compra porque ele tem uma cor nude bem próximo da minha pele, então isso diminui esse efeito negativo que ele traz para nossa imagem. Mas muito cuidado, porque se eu quero causar alongamento, se eu estou preocupada com a minha silhueta e eu compro um sapato que tem que fecha no meu tornozelo, que é uma fita grossa e que tá numa cor diferente, isso pode prejudicar, tá? Não quero que ninguém deixe de usar o que gosta, mas isso pode nos prejudicar, tá ok? E agora nós vamos falar do que funciona mesmo, tá? E eu quero abrir aqui um parênteses. A roupa, ela pode transmitir muita ilusão de ótica, é isso mesmo. E a gente precisa aproveitar disso a nosso favor. Então, gente, eu vou começar falando o seguinte, da primeira peça. Apostar em calças flare, pantalona, saias longas de cintura, assim, sempre vou falar da cintura alta aqui. E se não puder ser cintura alta, que seja pelo menos a cintura média. Mas tudo que for da cintura média para baixo, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? A cintura alta, ela tá mais ou menos de 3 a 4 dedos acima do umbigo, isso mesmo. A cintura média, ela está mais ou menos na altura do umbigo. E tudo que tiver abaixo da altura do umbigo, ela é uma cintura baixa. E normalmente a cintura baixa não nos favorece. Sem contar que ela tem uma tendência de marcar, depender de como for a modelagem dessa roupa. Se for muito justo, principalmente jeans, ela tende a marcar o nosso corpo. E aí é um assunto bem polêmico essa questão da cintura, né? Porque ainda a gente vê nas passarelas aí uma tendência grande da cintura baixa, não é mesmo? E aí, o que eu quero falar pra você? Se você gosta da cintura baixa, procure trabalhar outros elementos no seu visual que te ajude a mitigar o efeito negativo que a cintura baixa, ela traz encurtamento visual. A cintura baixa não valoriza no equilíbrio da proporção, na harmonização da silhueta. Então, assim, você pode trabalhar outros elementos para não deixar de usar a sua cintura baixa. E eu trouxe algumas inspirações aqui pra gente começar, tá? Cadê? Sabe o que eu quero falar? Da calça flare e da calça pantalona. A gente precisa ter uma atenção. Se vocês não estiverem conseguindo ver, tirem os comentários. Coloca arroba no comentário que vocês conseguem tirar e conseguem ver bem a barra dessa inspiração que eu trouxe pra vocês, tá? E o que eu quero comentar? Quando a gente fala de calça flare e calça pantalona, a gente tem que ter muito cuidado aqui. Deixa eu subir mais aqui. A gente tem que ter muito cuidado aqui. Por quê? Existe a altura correta das barras das calças também. Ah, que ótimo, Rose. Mas se não conseguir, eu vou trazer algumas imagens que talvez vocês não consigam. E se vocês não conseguirem ver, é só colocar o arroba nos comentários, que tira os comentários e vocês vão conseguir ver com detalhe o que eu trago pra vocês. A gente tem que tomar cuidado aqui na questão da barra, e isso não é só para baixinha, isso não é só para plus size, isso é para qualquer biotipo, para qualquer estatura de corpo. Quando a gente fala de calças, existe o comprimento ali, a altura correta da barra da nossa calça. E principalmente quando a gente fala da calça flare e que a gente fala da calça pantalona, que vai ter mais tecido ali na barra. Ah, Geise, e qual é o tamanho, a altura correta dessa barra? A altura correta dessa barra é rente ao nosso solado. Ali mais ou menos um dedo do chão. É isso mesmo. Então, se você gosta de usar, e eu já vou explicar por quê. Se você gosta de usar sempre com salto, o ideal é que você ajuste essa barra quando você se for necessário ajustar a barra, que você vá à costureira usando o salto que você gosta de usar para a costureira conseguir ter a dimensão e fazer o ajuste correto. Sapatilha, enfim, o ideal é que você faça com um sapato que você... eu gosto de um saltinho médio. O ideal é que você faça esse ajuste com um sapato, porque daí o ideal é que seja meça mais ou menos um dedo. Se for uma calça, se você, por exemplo, estiver usando essa calça, principalmente com salto, gente, isso desvaloriza qualquer look, qualquer look. Ah, Geise, mas eu gosto, a minha calça fica certinho quando eu uso com um sapato sem salto. Ai, mas eu quero usar com salto. Aí eu vou lá e coloco um salto.
Eu acho que eu não trouxe aqui, mas depois eu vou dar uma olhadinha. Não fica legal. Vai dar... Gente, não fica harmonioso o look. Isso independente se você for baixinha ou plus size. Não vai ficar legal. Então a gente tem que ter muita atenção. Eu acho que eu trouxe uma outra inspiração. Deixa eu olhar pra vocês aqui. Não fica estético. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Olha que interessante aqui. Acho que vocês conseguem olhar. Independente. Eu gosto de usar com sapatilha, então faça sua barra com sapatilha. Eu gosto de usar com salto, faça sua barra com salto. Porque, Geise, mas aí eu gosto de usar com sapatilha. Eu tenho um truque aqui pra vocês, que eu já uso em algumas calças minhas, mas não dá pra usar em todas. Por exemplo, olha, Rose, e com tênis mais alto, isso que eu tô falando da barra, cabe pra qualquer tipo de sapato. Seja um tênis mais alto, seja uma bota, seja uma plataforma, seja um sapato flat, enfim, cabe com qualquer sapato. O ideal é que seja um dedo do chão. Esse é o ideal. Essa vai ser a altura que mais vai valorizar a nossa silhueta. E isso daqui cabe para todas, independente se é baixinha, se é plus size, cabe para todas. Se você coloca com um sapato e aquela barra, eu tô falando aqui da pantalona e da... Isso cabe para wide leg também, pantalona, que elas são muito parecidas, né? E para calça flare. É porque são calças que tem mais tecido ali na parte de baixo. E se ficar faltando muita barra ali na calça, não vai ficar legal. Assim, isso acaba sendo um pouco, eu penso, isso acaba sendo um pouco ruim pra gente, por quê? Eu tenho uma calça pantalona. Se eu quero usar com salto, se eu uso com salto, o ideal é que eu faça essa barra com um salto. Porque se eu fizer com sapatilha e quando for usar o salto, vai dar problema. Geise, agora outra coisa, o inverso também acontece. Se essa barra ficar sobrando ali também, além de ficar, não vai ficar estético. E além de você pisar, acaba. Você pode estar linda da cabeça aos pés, mas se a barra não estiver legal, acaba com o seu visual. Então, assim, eu tenho alguns truques que dá pra gente fazer. Se é uma calça de um tecido mais estruturado, cabe, dá, eu já fiz isso. Tem uns botõezinhos que eles são de metais, é tipo pressão, uma pressãozinha. Então, eu tenho uma calça, por exemplo, jeans, que eu consigo fazer isso com ela. Eu coloquei um botãozinho por dentro, um de cada lado da calça. E quando eu quero usar com uma sapatilha, eu dobro essa barra pra dentro e fecho esses botões. E só esse botão, eu tenho uma outra calça que eu tive que fazer isso, mas como o tecido é mais fluido, eu tive que colocar 4 botões. Um de cada lado e um na frente e outro atrás, porque senão a barra desfazia. Depois eu vou gravar um vídeo pra mostrar pra vocês essa barra dessa calça. Então fica muito legal, porque daí, quando eu quero usar com a sapatilha, eu viro a barra pra dentro, fecho esses botões que são invisíveis, por fora não dá pra ver, e eu consigo segurar a minha barra numa altura menor. Aí quando eu quero usar, e não aparece, tá, gente? Porque os botõezinhos ficam pelo lado de dentro do tecido, não aparece quando você solta. E quando eu quero usar com salto, com sapato um pouco mais de salto, eu solto esses botões, tenho a minha barra mais longa. Aí, o que acontece? Se é um tecido mais fluido, bem fluido, o botãozinho não vai dar certo, porque teria que encher a calça de botão. Tem um outro truque de estilo que algumas pessoas conseguem fazer, que é usar a fita dupla face. Inclusive, vocês devem encontrar também em aplicativos, em lojas, enfim, já vendem uma dupla face específica para tecido. Isso mesmo, porque tem gente que também usa dupla face aqui, ó, quando quer usar um decote mais profundo, mais aberto, para cuidar também a blusa, para a blusa não abrir, né? E a depender do tecido, dá certo. Só que tem tecido que já fiz o teste, não com essa dupla face específica para tecido, mas eu já fiz o teste com dupla face e no meio do caminho começou a soltar e foi um desespero danado. Então, depende muito do tecido. Aí eu peço que vocês tomem cuidado, testem antes de sair para não passar perrengue no meio do caminho, não é mesmo? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma inspiração para falar dessa questão das calças. Opa! Cadê? Olha aqui, ó. Ó, eu trouxe essa calça aqui pra mostrar pra vocês. Isso daqui, quando eu tô falando de uma calça pantalona, quando eu estiver falando de uma calça flare, eu usar um salto e essa barra ficar mais ou menos desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, não vai ficar legal. Isso não valoriza, tá? Não valoriza em nada. E se eu sou baixinha e tô buscando alongamento visual, acabou.
Isso daqui vai causar achatamento. Deixa eu ver se eu trouxe alguma outra. Eu trouxe alguma coisa de calça aqui também que eu quero. Deixa eu ver se é essa. Não, não vai ser essa. Ah, deixa eu mostrar isso daqui. Olha só. Calça arrastando no chão. Quando eu falo que tem que ser bem rente, gente, eu calculo mais ou menos um dedinho ali do meu solado, do chão, tá? Ó, calças arrastando no chão, calça que eu piso na barra, calça que sobra em cima do meu sapato. Não é estético. E assim, não tem como, é incrível como que chama a atenção da gente, não é? Então a gente tem que se atentar muito pros modelos das calças e como que eu vou cuidar dessa minha barra ali, né? Como que eu vou fazer com a minha barra? Isso traz um certo desleixo, sabe? Comunica um certo desleixo e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá linda e maravilhosa e e aí às vezes um detalhe cai por inteiro uma produção maravilhosa. Outra coisa também, mas eu sou baixinha, não pode mostrar pele, aí deixa essa barra toda desse jeito. Gente, isso não valoriza, tá ok? Calcula mais ou menos um dedinho ali e vida que segue. Inclusive eu tô com um monte de calça aqui pra fazer barra. Como eu tenho 1,71, eu acabo comprando calça que aparentemente fica boa, mas a depender do tecido, às vezes depois que lava dá uma encurtada. Então eu acabo tirando um pouco da barra quando não jeans, né? Porque jeans, muito pelo contrário, eu tenho que fazer pra reduzir. Mas normalmente eu tenho que acabar descendo um pouco mais a barra da calça ali pra ficar realmente na altura que eu preciso. Bom, agora eu vou pegar um gancho aqui, eu ia falar mais pra frente, mas eu vou falar, gente, isso cabe pra saia também. Deixa eu mudar aqui a inspiração. Principalmente para as baixinhas, tá? O ideal da saia é que ela seja o mais rente possível também. Assim, o mais rente possível ali do meu solado, do meu sapato. E aí eu tô falando de saias longas. Isso cabe tanto para saias quanto para vestidos. Se essa saia ou se esse vestido é longo, mas se ele é um pouco mais curto ali embaixo e mostra mais pele minha ali na parte de baixo, para as baixinhas, isso pode causar um achatamento visual. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, quando eu falo, já pegando um gancho em saias, né? Quando eu falo de saias, gente, o que mais valoriza a gente... Deixa eu ver aqui uma outra inspiração, se eu vou ter uma outra inspiração para vocês. O que mais vai valorizar pra gente é o cos alto. E eu acho que eu não trouxe. Isso cabe para saias. Eu tô aqui com saia, mas eu vou trazer uma calça também. Isso cabe para calça. O cos alto, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que muito das nossas roupas é ilusão de ótica? Isso porque quando eu começo com o cos alto, aqui, o cos na altura correta, que é o cos alto, ele é como se as minhas pernas, é tudo ilusão de ótica, como das minhas pernas começasse já a partir daquele momento em diante. Então, e outra coisa, isso não é só pra baixinha, tá? Tudo que eu alongo tende a estreitar, isso mesmo. Então, isso traz harmonia pra minha imagem, isso valoriza muito o meu corpo, isso é bom pra todo mundo, tá? Eu trouxe uma outra inspiração aqui também com o cos alto. E as baixinhas precisam aproveitar de tudo isso que o cos alto transmite na nossa silhueta, tá bom? Agora deixa eu voltar para saias, falando da saia aqui. E o que eu vou falar para saia vai caber para calça também, e a gente precisa ter muito cuidado. E olha que a minha modelo aqui, ela é magra, hein? O que eu quero dizer aqui, e isso cabe para todo mundo. A saia longa, de cos baixo, eu acertei lá na barra da minha saia. Mas se essa saia ela tem um cos baixo, ela vai causar um achatamento visual. Isso mesmo. Então, mas... eu sou baixinha, aí vou lá, coloco uma saia e tá muito em alta. Assim, é gosto, né? Tá muito em alta, tá em tendência o cos baixo, seja pra saia, seja pra calça, enfim. Eu vou deixar de usar? Não. A gente pode trabalhar outros elementos que vai ajudar essa questão do cos baixo. Por exemplo, uma terceira peça pode ajudar muito a gente. Um decote V também, para não deixar de usar o que eu gosto. Vou ter vários elementos aí, um colar alongado, vários elementos que podem me ajudar nessa questão, tá? E isso daqui também, gente, quando eu causo um achatamento, eu não sou baixinha, eu não tenho. Esses dias eu escutei, né? Eu não preciso me preocupar com achatamento porque eu não sou baixinha. Mas a pessoa tem uma preocupação grande com relação ao corpo, porque ela vira e mexe, tá acima do peso e fica preocupada com isso e tal, enfim. Então, o que eu quero falar pra vocês? Que não só para as baixinhas, uma saia longa com um cos baixo, ele pode causar um achatamento e tudo que eu achato tende a parecer que é maior, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Deixa eu pegar uma próxima inspiração, que eu vou mostrar pra vocês uma outra situação também. Vamos falar agora, gente, dos vestidos longos. Isso mesmo. O que eu falei pra saia, gente, quando a saia for longa, cabe pra vestido longo também da questão da barra, tá? De ser bem longa mesmo, bem rente ao meu solado ali. E também uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês aqui é a questão das estampas. Eu tô falando de vestido, mas isso cabe pra qualquer outra peça de roupa, mas vamos falar do vestido longo. Nossa, eu trouxe essa inspiração, eu amei esse vestido. Fiquei apaixonada. Falei, nossa, que look lindo, gente. Aí quando a gente vai às compras, ô dificuldade de achar isso, não é mesmo? O que eu quero falar pra vocês? Se eu estou buscando afinar mais a minha silhueta, se eu estou buscando alongar mais a minha silhueta, um vestido longo com estampas grandes não vai me ajudar. Isso pode causar um achatamento aí na silhueta. Isso pode parecer que você é maior do que você realmente é. Então a gente tem que tomar cuidado. A modelo aqui está linda e maravilhosa, mas se eu quero aproveitar mais dos elementos da minha roupa para causar mais alongamento, para causar mais estreitamento, eu tenho que tomar cuidado e, a depender, preciso evitar esse tipo de estampa para conseguir o efeito, o desejo de imagem que eu desejo, que eu tenho, tá? Desejo de imagem que eu desejo né? Deixa eu trazer aqui para vocês. O ideal, gente, é que sejam estampas menores, que sejam fundos. Eu vou deixar de usar, né, estampa? Não. É que o ideal é que esse vestido longo, ele tenha estampas menores, que tenha fundos mais escuros. Quando eu falo fundos escuros, não necessariamente é preto, mas que seja um fundo mais escuro, para me ajudar nessa questão do estreitamento visual e também para ajudar a alongar mais essa questão da minha silhueta, tá bom? Deixa eu trazer uma outra inspiração para vocês aqui, também para falar de um outro tema. Agora, eu vou falar de um tema que é de um tema que chega a ser até polêmico. Vamos falar da saia midi? Isso mesmo. Eu recebo aqui muito no direct, nas caixinhas que eu abro, das pessoas falando: eu gosto tanto de saia midi, mas eu sou baixinha. A saia midi não me ajuda. Meu sonho é usar a saia midi, mas eu sou baixinha. A saia midi prejudica as baixinhas. Nada disso, e ninguém vai deixar de usar a saia midi, que é tão maravilhosa, tá? O que eu quero dizer pra vocês, outra coisa polêmica aqui, tá? Eu vejo tantos, né, conteúdos de saia midi nas redes sociais, mas a gente precisa definir aqui o que é saia midi. Não é toda saia que tá abaixo do joelho que é uma saia midi, não. Então a saia midi, ela tem uma altura correta ali. A saia midi, ela fica exatamente no meio da panturrilha. Essa é a altura correta da saia midi. Aí a gente vai falar de algumas variações aqui, né? Não vou falar tanto, mas assim, no meio da panturrilha é a saia midi. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Se você tá buscando alongamento visual e tem vontade de usar a saia midi, eu te oriento que você compre uma saia midi ou ajuste a sua saia midi um pouquinho mais curta que a altura da panturrilha. Por que isso? Porque eu vou conseguir mostrar mais pele na parte de baixo. Eu mostrando mais pele na parte de baixo, isso vai dar uma sensação de pernas maiores e vai trazer mais alongamento visual pra mim, tá? Então, assim, muito cuidado. Ninguém vai deixar de usar nada pra tudo que eu acho que pode estar me causando, tá me prejudicando na imagem que eu desejo. Tem forma da gente trabalhar isso, ou de repente colocar outros elementos que nos favoreçam. Então a saia midi é interessante que você use um pouco mais curta, não no tamanho exato, que é no meio da panturrilha. E aí você vai conseguir usar sua saia midi sem causar encurtamento visual, tá bom? Outra coisa que eu trouxe aqui de inspiração pra gente falar. Vamos falar das calças cropped, né? Falei de calça que quando é longa tem que ser longa mesmo, calça que quando é curta tem que ser curta, saia um pouquinho, reduzir um pouquinho mais o comprimento dessa saia cropped, da saia midi, né? Uma outra coisa que eu quero falar, deixa eu voltar aqui um pouquinho na saia midi. Gente, uma outra coisa interessante da saia midi, tá? Que vai te ajudar nessa questão do alongamento visual. A saia midi, se você puder fazer um pouquinho mais curta que o tamanho dela mesmo, que o tamanho dela é no meio da panturrilha. Outra coisa,
Saia midi num look monocromático vai te ajudar demais. Saia midi com decote V vai ajudar bastante. Outra coisa, saia midi de cos alto. Isso mesmo. Para as baixinhas, usem e abusem do cos alto, porque o cos alto ele vai ajudar nesse alongamento visual. E isso é ótimo. Isso não só para as baixinhas, para todas, mas especificamente para quem tem o desejo de trazer mais alongamento visual. A Rose, eu não sabia sobre a saia midi. É interessante, Rose. É porque a gente vê tanta gente falando de saia midi, aí você vê saia midi quase que no joelho, saia midi lá praticamente pegando no tornozelo, né? E a altura correta da saia midi é no meio da panturrilha. Abaixo da panturrilha é max, algumas pessoas chamam de max midi, enfim, tem outros nomes de saias também. E acima da panturrilha, mais próximo do joelho, também tem outro nome de saia. Mas enfim, o ideal da saia midi é baixinha, quer trazer alongamento visual, coloca essa sua saia midi um pouquinho mais curta que o normal, um pouquinho mais pra cima do meio da panturrilha, que isso vai ajudar bastante. Eu, no alto dos meus 1,53, agradeço pela dica. Ai, Fabi, que ótimo, que ótimo. E olha, eu vi que você entrou depois, eu trago algumas outras dicas. E se meu dedinho nervoso não me atrapalhar, eu vou deixar essa live gravada, tá? Tem bastante coisa interessante aqui e eu adoro falar isso pra vocês. Porque tem muita ilusão de ótica e a gente precisa conhecer isso e trabalhar tudo isso ao nosso favor. Eu não quero ninguém de vocês deixando de usar alguma coisa que vocês gostam, que vocês acham bonito, por medo disso prejudicar a imagem de vocês. Porque de tudo, sempre tem um jeitinho aí que dá pra gente trabalhar e poder usar a nosso favor e não deixar de usar nada que a gente gosta, tá? Eu vou pra minha próxima inspiração agora. Vou falar das calças cropped, isso mesmo. Olha que legal a gente falando de comprimento ali. Vou falar muito dessa questão de altura, barra, calça, vestido, enfim. Quando eu falo de uma calça cropped, e aí, quando eu falar de calça cropped, isso vai valer também para calça pantacur, porque a pantacur vai pegar mais ou menos aí, né? Eu tenho pantacur, por exemplo, mais longa, que pega até no ossinho ali do tornozelo. E eu tenho uma pantacur que ela é um pouquinho mais curta, mais ou menos esse estilo que eu vou falar para vocês aí. Quando eu falo de calça cropped, o ideal, se eu puder mostrar um pouquinho mais de pele aí embaixo, isso vai me ajudar. Porque, mais uma vez, vai causar uma ilusão de ótica que a minha perna é um pouco mais longa e isso vai me ajudar na questão do alongamento visual. E quando eu falo de calça cropped, tem calças que podem chegar até ali na altura do tornozelo, tá? Se eu puder dar uma encurtadinha mais acima desse tornozelo ali, aumentar um pouquinho mais, aliás, reduzir um pouco mais, né, a altura dessa barra, isso vai ser muito interessante porque vai ajudar na questão do alongamento visual, tá? Falando aqui da nossa próxima inspiração, e me perguntaram essa semana, não foi essa semana, deve ter umas 2 ou 3 semanas, me perguntaram com relação à calça cropped. A pessoa me falava que era baixinha e que gostava muito da cropped, da calça cropped, não, da calça pantacur, se ela poderia usar. E aí eu falei de alguma, assim como eu falei da saia, eu falei pra ela que, e isso cabe pra cropped também, tá? Gente, looks monocromáticos, cintura alta, tem muita atenção à cintura alta. Eu tava conversando com uma aluna semana passada e ela falou, Geis, eu uso cintura alta. E aí conversa vai, conversa vem, quando a gente olha o look, eu falei, aonde está a altura dessa sua saia? Ela tá aqui na altura do meu umbigo. Eu falei, então aí é uma altura média, é uma cintura média. A alta, ela tá um pouquinho mais acima. E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, quando vocês têm dúvida, né, aonde fica a cintura alta? O ideal, gente, por mais que você não tenha uma cintura, minha cintura é grossa, tá? Eu sou retangular. Então, assim, por mais que você não saiba aonde fica a cintura, quando você desce a mão aqui, vai ter uma parte no corpo que a mão ela vai parar, entendeu? Se você olhar essa parte, ela vai ser a parte mais estreita do corpo. Se você olhar, isso vai dar mais ou menos de 3 a 4 dedos. O meu chega a dar uns 4 dedinhos aqui, acima do umbigo, tá? Aí é a cintura alta. Aqui, meu umbigo tá aqui. Aqui é minha cintura média. E se essa calça tivesse aqui pra baixo do meu umbigo, gente, estaria causando estreitamento visual no meu look. E aproveitando que eu tô em pé, deixa eu até parar um pouquinho aqui pra falar. Eu gosto de comentar um pouco do meu look, tá? Ó, um decote V, e hoje eu vim ter decote V um pouco mais profundo. Pra mim, isso aqui já é um profundo, tá?
Eu sei que tem decote mais profundo, mas aqui pra mim já é profundo. Como tá mais fresquinho, hoje eu escolhi uma blusa de uma manga um pouco mais comprida, né? E a calça, hoje eu não coloquei cinto, até olhei, eu falei, gente, você não vai colocar cinto? Eu adoro colocar cinto, tá? O cinto me ajudaria mais, mas se eu quis colocar, talvez mais tarde eu coloque. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha só o que eu faço pra trazer mais... A minha câmera tá baixa e não tá valorizando muito aqui a minha imagem, mas o que eu quero mostrar pra vocês? Eu tô usando uma calça, essa calça ela é pantalona e ela ainda, para me ajudar, ela tem pregas aqui na parte de cima. Isso acaba me dando, eu não tenho tudo isso daqui embaixo não, tá gente? Isso acaba me dando volume aqui na parte de baixo e me ajuda bastante aqui no estreitamento, na marcação da minha cintura. Eu trago um pouco mais de volume aqui na manga dessa blusa. Ela é uma blusa, embora ela seja uma blusa preta, o preto ajuda a gente no estreitamento, mas... Se eu quisesse, não é a minha intenção causar esse estreitamento em cima, mas se eu quisesse causar esse estreitamento, talvez essa manga aqui não me ajudaria tanto, porque me dá um pouco mais de volume na parte de cima, tá? Depois eu vou colocar o cinto sim, isso vai, eu marco a minha cintura, eu tenho uma calça com volume na parte de baixo, eu tenho uma blusa que me dá volume na parte de cima, isso vai me dar uma ilusão de uma cintura afinada, e eu não tenho cintura. Não tenho cintura marcada. Eu desço retinha. Vamos ver, Vanessa. Quando uso calça, cintura meia, marca demais a pochete do abdômen. Como fazer? Vanessa, isso mesmo. Gente, quanto mais eu desço essa minha cintura... Eu acho que é cintura média, eu acho que você tá falando, né? Quanto mais eu desço essa minha cintura, mais vai marcar essa barriguinha que a gente tem aqui na altura do umbigo aqui. Então, por isso a importância da cintura alta. Mas assim, não é só cintura alta por si. Eu vou lá, compro uma calça cintura alta e uma calça com bastante elastano, que marca bastante essa região. Não vai me favorecer. Então, eu gosto com elastano. Quando eu falo de jeans, eu até gosto que o jeans tenha um pouco de elastano para me dar mais conforto quando eu sento. Mas o ideal é que não tenha tanto elastano, que essa calça não fique tão justa. Outra coisa que ajuda a gente bastante, Vanessa, são calças mais estruturadas aqui na altura do... Aqui na altura do abdômen, para não marcar tanto essa região abdominal, a barriguinha, essa pochete que a gente tem aqui. Isso ajuda bastante também. A gente tem que se atentar muito pro modelo da calça e pro tecido. Às vezes a gente nem dá tanta importância a tecido, né? Mas sim, às vezes é uma calça linda e maravilhosa, mas se o tecido não ajudar, não vai dar aquele match. Então, cor ajuda muito, tecido e o caimento, né? O corte dessa calça. Então, a gente precisa se atentar a tudo isso. E, Vanessa, depois, você tá na minha turma lá, depois eu vou te dar mais um monte de dica aí pra gente trabalhar essa questão do abdômen. Inclusive, eu tô pensando seriamente se a live de quinta-feira não vai ser live pra gente, o que a gente vai fazer aqui com o abdômen, porque eu adoro esse tema e eu acho que pode ser um tema interessante pra gente tratar aqui. A Rose, belíssima. Obrigada, Rose. Vixe, eu tenho muito volume. Depois você me explica melhor isso, Rose. A altura média, isso mesmo. Então, Vanessinha, a cintura média, o ideal é cintura alta, com tecidos mais estruturados, para não marcar tanto, e a gente tem que se atentar às modelagens também, tá? Para não marcar tanto essa região, tá ok? E se puder não ser tão justo assim, porque tudo que é justo evidencia mais. Bom, dando sequência aqui, eu tava falando da cintura... Falei da cintura alta, da cintura média, da cintura baixa, falei do vestido, falei da saia, deixa eu ver aqui. Olha o decote V aqui, gente, que maravilhoso. Olha essa cintura marcada também, cintura alta marcada. Gente, o decote V, ele dá, sim, aquela sensação de alongamento visual. Isso é bom. Eu falo que o decote V, ele é um decote universal, valoriza todos os biotipos, principalmente as baixinhas que querem trazer mais esse alongamento visual. Então, eu vou usar, de repente, um item que não me favorece tanto. Coloca com o decote V. Para as plus size, de repente quem está um pouco acima do peso e quer trazer mais um estreitamento, uma imagem mais harmônica, coloca o decote V que vai ajudar todo mundo. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês? Aqui nada, dá pra gente estar bem vestida, nada tem a ver com o corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com os elementos que a gente coloca na nossa roupa, que tem na nossa roupa, para valorizar. É lógico que eu estou insatisfeita com o meu corpo. Se eu estiver insatisfeita,
cuidar da minha dieta, cuidar do meu corpo, fazer um exercício físico, nada nos impede, muito pelo contrário, porque isso vai mexer com a minha saúde, vai mexer com o meu bem-estar, vai mexer com a minha autoestima. Então, mas enquanto isso, a gente pode e deve trabalhar com as nossas roupas para que a gente seja sempre bem vestida, que a gente se sinta segura, que a gente se sinta elegante, porque isso vai mexer muito na nossa autoestima e a autoestima vai ajudar a gente a fazer outras coisas que nós precisamos na nossa vida, tá? Então, decote V, como eu falei já algumas vezes pra vocês, eu trazendo aqui a inspiração do decote V. Outra coisa, não gosto do decote V, gente, não quero saber de decote V. O que eu vou fazer? O colar alongado faz tão bem, às vezes, do decote V, isso mesmo. Então, se você tá com um decote, principalmente agora, gente, no frio, né, que a gente tem usado blusas aqui na altura do pescoço, ou até mesmo aquelas blusas que vêm até aqui no pescoço, não é mesmo? Um colar alongado vai ajudar muito a dar um equilíbrio, a dar um alongamento nessa silhueta. E mais uma vez, tudo que eu alongo tende a estreitar. Então, no inverno agora, o colar alongado vai fazer sucesso. Eu acho que a gente precisa aproveitar de todos os benefícios que o colar alongado pode causar, tá bom? Deixa eu trazer a próxima inspiração pra gente falar. Olha aqui uma coisa, eu amo a camisa e tudo que ela pode nos proporcionar. E aí eu vou falar o seguinte, a camisa branca e a camisa jeans, gente, eu tenho uma aluna que não gosta de jeans. Eu falei, fica tranquila que nós vamos resolver. Não precisa ser jeans. Mas se tiver alguém, não gosta de branco. Enfim, a gente vai resolvendo. Mas a camisa branca e a jeans, elas são peças essenciais do nosso guarda-roupa. Porque ela consegue multiplicar os nossos looks, isso mesmo. Eu consigo usar... Só um pouquinho. Eu consigo usar a camisa, por exemplo, como uma peça única, como uma camisa mesmo. Ah, eu quero usá-la como uma terceira peça, eu consigo usar em cima das minhas roupas e vai trazer tanta versatilidade. Esses dias eu tava até usando camisa e nem era branca e nem jeans, tá? Eu saí um dia que estava calor para um casaco, mas estava frio só para uma blusa. Eu peguei uma camisa, joguei por cima e assim, já deu aquele conforto que eu precisava com relação à temperatura e fiquei super estilosa, assim, porque uma terceira peça, ela deixa seu look mais interessante, ela mostra que você teve mais cuidado em montar o seu look e isso é muito legal. E sem contar também que a camisa, quando a gente vai pra piscina, vai pra praia, gente, já vira uma saída de banho, não é mesmo? Que proporciona você a entrar em outros ambientes que você não poderia entrar com a sua roupa de banho. Então, olha o tanto que a camisa é versátil. E ainda mais uma coisa, a depender do corte dessa camisa, né? A depender de como essa camisa é. Por exemplo, uma camisa branca. A depender do tecido e do corte, gente, eu consigo usar essa camisa branca de forma social, coloco uma calça alfaiatada, me arrumo os acessórios, tudo, já fico para um ambiente mais formal. Mudo os acessórios, eu já posso ir para um jantar mais elegante. Mudo os acessórios, coloco um tênis, coloco uma bermuda, já consigo deixar essa camisa muito mais casual para andar no dia a dia, para ir às compras, para passear, enfim. Então, camisa branca e camisa jeans, gente, são peças essenciais do nosso guarda-roupa. Mas eu trouxe essa inspiração para falar para vocês o seguinte, que a camisa, ela também pode nos ajudar nesse decote V, porque se eu não fechá-la até aqui em cima, quando eu abro e eu deixo aberto essa parte da frente dela, ela automaticamente cria um decote V, e isso ajuda a gente no alongamento, no estreitamento visual. Alongamento e afinamento, né, visual. Bom, vamos lá, pra gente falar da nossa próxima inspiração. E aí, agora eu vou falar da terceira peça alongada. Isso daqui é maravilhoso. Alongada. E aí, se eu não conseguir usar uma terceira peça alongada, que seja pelo menos na altura do meu quadril, porque já vai dar essa sensação que eu vou falar pra vocês, tá? A terceira peça alongada, ela ajuda sim no alongamento visual, ela pode ajudar também no estreitamento. Outra coisa que a terceira peça, ela ajuda também a disfarçar, né? Não dá evidência para essa região aqui, pro abdômen. Então, às vezes eu tô com uma roupa que não me valoriza tanto, que tá evidenciando mais essa pochetezinha, uma terceira peça alongada pode me ajudar bastante. Mas não é o caso agora porque tá frio e a gente pode usar e abusar das terceiras peças, né? Mas se for um dia mais quente, quem pode me ajudar nessa terceira peça? Uma camisa, um colete, e aí um colete que seja um tecido mais fluido, que seja
que não seja forrado, que também tem roupas que não são forradas e tem um bom acabamento por dentro, então dá pra gente usar sem forro. Que eu tenho um colete que ele é bem decotado aqui, então isso ajuda bastante na respiração, não vai esquentar mais, entendeu? Outra coisa, um kimono alongado também pode ajudar bastante a gente. E se essa terceira peça criar contraste com a roupa que eu tenho embaixo, isso vai ser melhor ainda, porque vai criar duas linhas na vertical. Essas duas linhas na vertical dá uma sensação de alongamento. Tudo que eu alongo tende a estreitar. Então, a terceira peça alongada, maravilhosa. E para as baixinhas, atenção aqui, tá? Porque se essa peça for muito longa, que tem peças... Eu acho que eu não trouxe, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu trouxe alguma inspiração dela mais longa. Não, não trouxe. Se ela for uma peça muito mais longa... de chegar, porque tem terceiras peças que chegam até ali aos pés, sim, aí você tem que tomar cuidado, porque se ela for muito longa, isso pode causar um achatamento visual. Então, o ideal é que ela seja alongada, mas não tanto a ponto de chegar junto ali da sua barra de calça, barra de saia, enfim, tá bom? Barra que eu falo mais abaixo, tá? Bem ali na altura do tornozelo, na altura da panturrilha, isso realmente para as baixinhas não vai ajudar tanto. Agora, vamos falar de uma outra inspiração que eu adoro. Listras, eu amo listras. E as listras na vertical tem um poder que se a gente soubesse, a gente ia ter um guarda-roupa repleto de listra. As listras, elas tendem a alongar, isso mesmo. E aí eu vou ficar falando pra vocês. Ilusão de ótica, tudo que eu alongo tende a estreitar, isso mesmo. Então as listras, gente, ela faz um trabalho maravilhoso na nossa imagem. Aqui eu trouxe uma chemise pra vocês, mas a gente pode ter isso pode ser camisa, pode ser saia, pode ser numa bermuda, enfim, vamos usar e abusar do que as listras podem proporcionar no nosso visual. Eu trouxe mais uma inspiração aqui. Eu falei bastante disso daqui no início, que são os looks monocromáticos. Gente, o look monocromático, ele é maravilhoso. E aí eu já escutei pessoas falando que, é sem graça. Look monocromático é sem graça. Então a gente precisa aprender a trabalhar. Vamos trabalhar a criatividade aí, né? Então assim, fazer mix de textura, né? Sobreposições. O look monocromático, ele pode nos deixar, pode ser maravilhoso. E aí, por que eu falo do look monocromático? Eu aqui tô com um bloco de cores no meu corpo. Vou ficar um pouquinho em pé. Eu não tô de monocromático, eu criei aqui bloco de cores. Eu tenho um bloco aqui em cima e um bloco aqui embaixo. Então, eu tô com uma cintura alta, então eu não tenho problema com relação a esse bloco que eu criei. Mas, se eu quero trazer alongamento, o ideal é que eu cause o mínimo possível esses blocos. Por quê? Sempre onde eu crio um bloco de cor, aqui eu criei uma linha na horizontal. Chama atenção para essa região. Só que aqui tá correto porque está principalmente aqui, porque aqui está na minha cintura alta. Se essa calça fosse uma cintura mais baixa, olha só, gente, só de passar a mão aqui eu já percebo isso que eu vou falar pra vocês. Se eu tivesse com essa calça nessa altura de cintura, que é uma cintura baixa, e essa minha blusa tivesse vindo até aqui, eu já teria causado um achatamento visual na minha imagem. Então, assim, mas você tem... E olha que eu tenho 1,71 de altura. Não me preocupa, mas a depender do que eu causo na minha imagem, não me valoriza. Então, assim, mas eu tenho 1,71. Mas se aquilo ali não estiver valorizando a minha imagem, de 1,71 de nada vai adiantar, certo? Então, se não monocromático, que sejam... cores tom sobre tom, eu também consigo criar esse efeito. E se não monocromático ou tom sobre tom, eu posso trabalhar com roupas que tem um contraste menor para não evidenciar tanto esses cortes que eu vou trazer na minha imagem, tá ok? Ó, Fabi, monocromático com acessórios de cor complementar fica lindo. Exemplo, um brinco verde em um look vermelho. Gosto de usar assim. Ai, Fabi, já vi que você gosta de cores. Você é do meu time. Eu adoro cores também. E tudo que proporciona tanto pra gente e que também ajuda na nossa comunicação. Já gostei. Já sou do seu time, viu? Já adorei essa sugestão. Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu trazer mais um aqui pra vocês. E aí, esse daqui é bem interessante. Opa, não entrou. Sapato de bico fino. Aí, o escarpão ele é maravilhoso, mas não necessariamente precisa ser um escarpão com saltão. Eu mesmo
não sou mais adepta a salto, já usei muito salto, mas hoje eu não, eu acho muito lindo, mas eu não consigo mais. E eu sei que tem pessoas, às vezes eu vejo baixinhas que se sentem refém do salto para conseguir trazer esse alongamento visual. E aí o que eu quero falar para vocês? O salto não faz tudo sozinho, tá? Se você usa salto, mas se você estiver errando aqui em cima na composição das suas roupas, seja na cor, seja na modelagem, seja no tamanho, o salto não vai trazer o efeito que você precisa. Às vezes você tá sofrendo ali no salto e não consegue trazer a imagem desejada, tá? Então, e eu vou falar aqui agora, não só, aqui eu vou falar também para as pessoas que não gostam de salto. Não gosto de salto, não precisa ser salto alto. O salto alto vai ajudar, mas não precisa ser salto alto. O ideal é que o seu sapato seja de bico fino. Isso vai ajudar bastante. Outra coisa, porque isso daí, gente, é tudo ilusão de ótica, dá uma sensação de alongamento ali, tá? Outra coisa que ajuda bastante a gente também. Sabe aqueles sapatos? Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não está aqui. Mas eu tenho um pra mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Eu tenho um que ele é muito mais, que ele mostra muito mais isso, mas esse daqui vai ajudar a gente. Olha só. Esse sapato aqui, ele faz um V aqui na parte de cima também. Gente, parece... Logo que eu vi, a primeira vez que eu vi, que faz muitos anos atrás, tá? Tem muitos anos atrás, que eu vi um sapato que ele era bem mais o V aqui, eu falei, nossa, que coisa horrorosa. Como que fazem um sapato assim? Por que não fazer arredondadinho e o V? Tudo tem um motivo de ser. Então, quando ele faz esse V aqui em cima, que vai dar no peito do pé, isso daqui também, gente, dá um alongamento visual, tudo ilusão de ótica a nosso favor. Eu tenho um outro sapato que mostra, que evidencia muito mais. Então, assim, todas as vezes que vocês encontrarem, é um sapato de bico fino, é um sapato que faz um V aqui em cima, é como se eu estivesse multiplicando o efeito que esse V faz ali no pé, causando um alongamento visual. Dá uma sensação de continuidade. Outra coisa, eu gostei dessa imagem porque se vocês prestarem atenção, quase que o sapato some no pé dela. Ela achou um nude muito próximo à cor dela. Então, ainda bem que hoje a gente tem mais variedades de nude. E o nude, quanto mais próximo à sua pele, mais ele vai dar essa sensação de continuidade, mais ele vai ajudar você nesse efeito de alongamento visual, tá? E isso pode ser, gente, quase que eu encerro a nossa live aqui. Isso pode ser para sapato alto, sapato baixo, enfim. Tudo isso vai ajudar a gente. Uma outra coisa bem interessante aqui também são as sandálias. Se puderem ser nudes, melhor ainda. E se essa sandália, quanto mais mostrar também o peito do pé, ela ajuda mais ainda a gente nessa questão do alongamento visual, tá? Então, é bem interessante tudo isso essas tags, sabe, esses elementos que eu trouxe para vocês hoje, tudo isso, o que eles podem causar na nossa imagem, na nossa silhueta. Preciso usar tudo junto? Não. Eu tô usando uma peça hoje que não me valoriza tanto? Deixa eu pensar quais outros elementos eu posso trazer para minha imagem que isso vai me favorecer, não vai causar achatamento visual, não vai parecer que eu estou maior do que o que eu realmente sou. Então a gente precisa pensar nisso tudo, tá? Se vestir de forma estratégica, isso mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa imagem comunica com a gente, primeiramente, comunica com o outro. Então por que não usar isso de forma consciente e de forma estratégica? E, gente, olha, hoje eu tenho um desafio prático pra você. E é bem parecido com o que a Fabi trouxe pra gente aí, tá? Montar um look monocromático com uma calça ou saia de cintura alta e a blusa por dentro. Se não por dentro, com o efeito blusê. Se alguém não souber como é o efeito blusê, coloca aqui pra mim que eu explico pra vocês, tá? Caso você não goste, o efeito blusê, caso você não goste da blusa toda por dentro, tá? E aí, o que eu vou pedir pra você? Complete com um sapato nude ou que mostre bem o peito do pé e também com acessórios. Complemente com acessórios. E a Fabi trouxe uma dica tão interessante, né, pra gente. Gente, não precisa ser inteira na mesma cor. A gente pode deixar esse look muito mais interessante com acessórios de outra cor. Vai trazer um ponto de cor. Vai dar um toque de estilo no seu look. Vai deixar muito mais interessante, um look muito mais elaborado, tá? Depois eu vou pedir pra você se olhar no espelho
E eu quero que você, qual a percepção que você tem da sua silhueta? Vê se mudou alguma coisa, como que você se sentiu, anota tudo isso. E se vocês quiserem compartilhar comigo, mandar foto, pode me mandar no direct, pode marcar o meu arroba, eu adoro quando vocês, ou se vocês precisarem de ajuda, alguma consultoria, eu adoro quando vocês me acionam, quando vocês interagem comigo, tá? Então, gente, você vai se surpreender com o poder desse truque, que é tão simples. E meninas, o nosso corpo, ele não precisa ser mudado para se encaixar na moda. Nada disso. A moda é que pode e deve se adaptar a quem nós somos, ok? Eu espero que as dicas de hoje tenham te inspirado a olhar com muito mais carinho e estratégia para o seu espelho. Isso mesmo. O espelho e o nosso guarda-roupa, eles têm que ser os nossos aliados, não são os nossos inimigos. E se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga que também quer se sentir muito mais confiante no se vestir, tá? E olha, me conte aqui qual truque você vai testar primeiro, tá? Nos vemos no próximo Café com Estilo, com muito amor, com muito carinho. E eu fico super feliz. Ai, gente, eu nem tirei aqui, tô me despedindo, eu nem tirei a foto. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. A Fabi. Gente, que alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pela participação de todas. Nos vemos no próximo Café com Estilo, que vai ser na próxima quinta-feira. E eu vou trazer esse tema pra vocês do abdômen, porque eu acho que é uma dor. Até quem é magrinha acha que tá com barriga, né? Porque barriga nada tem a ver com peso. Às vezes a gente tá magrinha mesmo e tá com uma barriguinha ali que desconfortável, que a gente não quer que apareça tanto, não quer dar evidência nos looks. Então na próxima quinta-feira, meu compromisso com vocês é trazer uma live sobre dicas, orientações que a gente vai trazer, que a gente vai fazer nas nossas roupas, para que a gente consiga não dar tanta atenção para essa região, para a barriga, para o estômago alto, e trazer, evidenciar o que a gente tem mais belo no nosso corpo, não é mesmo? Muito obrigada, um beijo para todas vocês e até quinta-feira, hein?